Tem repercutido bastante uma decisão judicial do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da condenação de um cirurgião plástico pelo resultado desarmonioso. E isso tem preocupado bastante os médicos, porque quer dizer que o fato da cirurgia não ficar bonita, do resultado da cirurgia não ficar bonito, já significa que o médico será condenado a indenizar, mesmo que ele não erre, que não tenha cometido nenhuma imprudência, nenhuma imperícia, nenhuma negligência, que tenha sido uma condição, talvez até do próprio organismo da paciente, que impactou no resultado. Ainda assim, ele é responsável e é obrigado a indenizar? Calma que a história não é bem essa. De fato, o próprio STJ publicou no Instagram dele, e nas notícias que saiu decorrente disso, né, até o que saiu no site do STJ também, o título é: médico responsável por resultado desarmonioso de cirurgia plástica pode pagar indenização. Só que esse título está se referindo a uma decisão judicial de um caso concreto, de uma situação que realmente aconteceu, de uma paciente que processou o médico. Ela foi fazer uma cirurgia nos seios, a queixa dela, né, que ela tinha uma assimetria e flacidez, e os seios muito pequenos. Então ela queria aumentar, resolver o problema da flacidez e da assimetria. Ela fez a cirurgia, ela não ficou contente com o resultado e processou o médico pedindo indenização. Ainda assim, não é tão grave quanto parece, também não é assim, meu Deus, é a primeira vez que isso acontece, ninguém nunca tinha decidido dessa forma. Não, principalmente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem bastante decisões mais ou menos nesse estilo, que é o quê? Se a paciente tinha, nesse caso, flacidez nos seios e assimetria, após a cirurgia, ela tinha de ter melhora no resultado. Então, ela tinha de ficar com o seio menos flácido e menos assimétrico. Não foi o que aconteceu. Pelas fotos apresentadas no processo do antes e o depois, ela continuou apresentando flacidez e assimetria. O perito afirmou que a técnica escolhida pelo médico foi adequada e também não ficou provado ali que houve qualquer imperícia do médico na realização do procedimento, ou seja, ele não cometeu erro. No entanto, também não ficou provado que não teve o resultado esperado porque a paciente, né, por condições da paciente ou no pós-operatório, enfim, que contribuiu de alguma forma para não ter êxito com aquela cirurgia plástica. Aí o que o judiciário entendeu? Bom, ela pagou uma cirurgia, né? Ela fez uma cirurgia para ter melhora. Apesar da medicina ser considerada uma atividade de meio, ou seja, o médico deve empregar os melhores esforços para tentar atingir um resultado, ele não pode garantir o resultado. Mas na medicina com finalidade estética, que é simplesmente a melhora da aparência, já tem vários entendimentos que sim, deve ser entregue um resultado e que caberia ao médico provar que esse resultado não foi alcançado por uma condição específica da paciente, uma rejeição do organismo ou não cumpriu com os procedimentos de pós-operatório, enfim, provar que foi por conta de uma condição dela que não teve sucesso. E conforme o laudo, o resultado da cirurgia manteve, né, aquela aparência negativa de flacidez e de assimetria e por isso ele foi condenado. Então, quando a gente pensa em desarmonioso, que foi lá o título da matéria, dá a entender que qualquer coisa que seja não tão bonito quanto deveria, entra muito num critério de beleza, né? De ter ficado harmônico, bonito para aquela pessoa, de acordo com as características do corpo dela e tudo mais. Não é bem assim, tá? Aqui não é que teve desarmonia, aqui continuou tendo flacidez e continuou tendo assimetria. Então, isso foi considerado uma falha do médico. Quer dizer, você mexeu e não melhorou nada, né? Continuou igual e você não conseguiu provar que foi por uma condição da paciente. Por isso que é muito importante que o médico tenha um seguro de RC profissional, que ele tenha os documentos, né, de consentimento informado, detalhado, explicando a possibilidade de não ter êxito, de não ter o resultado, porque se ele apresentasse esse documento na defesa dele,
provavelmente ele poderia mudar a decisão ou até reduzir a condenação, porque a paciente estava ciente de que poderia não ter o resultado que ela esperava por conta de N fatores que ele detalharia ali no consentimento. Por isso que é muito importante que esse documento seja completo, seja detalhado, porque isso ajuda na defesa do médico. E aqui não muda nada do que já acontece atualmente. Várias decisões judiciais relacionadas à cirurgia plástica ou procedimentos com finalidade estética também de dermatologia, ninfoplastia, enfim, N procedimentos com finalidade estética, vários tribunais têm entendido dessa forma que se houve piora na aparência ou manteve a aparência, né, não teve nenhum tipo de melhora, o médico é condenado a indenizar. Então, não temos novidade nenhuma nesse sentido. Seria uma novidade se a paciente falasse assim, não gostei, eu queria que o seio ficasse maior, não ficou, ficou muito pequeno. E aí o médico fosse condenado. Não foi isso que aconteceu. Não é essa desarmonia. Ou então, colocou o seio e achei que não ficou proporcional ao meu corpo e tal. Também não é sobre isso a decisão judicial. A decisão judicial é sobre ter continuado flácido e assimétrico. Então, segue o jogo normalmente, continua sendo o mesmo risco, já era um risco maior e não teve nenhuma mudança. O médico continua sendo condenado com base na obrigação de resultado. Ou seja, mesmo que ele tenha empregado a técnica correta, tenha executado essa técnica certinho, se não tiver melhora na aparência da paciente ou do paciente, ele pode sim ser condenado a indenizar.